A praça está armada para o colapso. Só que nesta história, o colapso não vem. O encontro que deveria quebrar o Império Inca falha, e o mundo perde, ali, a versão da América do Sul que conhecemos. Quando pensamos nos Incas, pensamos em ruína, pedra, altitude e passado interrompido. Neste cenário, tudo muda. O Império não vira ruína, vira problema histórico para a Europa. Vamos assumir a regra exata. O choque com os espanhóis acontece, as doenças continuam chegando, a crise interna continua existindo. Mas o Império Inca não desaba, ele sobrevive, aprende e se reorganiza. Este vídeo não é sobre uma batalha vencida. É sobre o que aconteceria se um grande império americano conseguisse atravessar o século XVI sem ser desmontado e obrigasse a história mundial a negociar com ele. É importante dizer, sobreviver não significa sair ileso. A maior ameaça não chegaria primeiro pela espada, chegaria pelo corpo. Epidemias continuariam ferindo o império com brutalidade. E é justamente isso que torna esse cenário tão forte. Os Incas não sobreviveriam porque o choque foi pequeno. Sobreviveriam porque, mesmo ferido, o Estado continuaria grande o bastante para reagir. Na versão que conhecemos, o encontro com poucos espanhóis produz uma quebra imensa. Aqui não. Alguém hesita, alguém avisa, alguém protege melhor, e o golpe de captura não fecha. A primeira vitória europeia sobre o Império simplesmente não acontece. Esse detalhe muda tudo. Sem capturar o centro simbólico do Império, a Espanha pede o atalho psicológico que transforma a confusão em submissão. O Estado Inca continua ferido, mas não decapitado. Estradas, depósitos, mensageiros, centros administrativos, disciplina de altitude. O que impressionava antes da queda continuaria impressionando depois dela, e agora serviria à sobrevivência. Quando o choque europeu chega, o sistema viário andino deixa de ser símbolo de organização antiga e vira máquina de resposta. O Império corre para não morrer. No começo, os espanhóis ainda teriam vantagem local: cavalo, aço, choque tecnológico, aliança tática. Mas vantagem local não é a mesma coisa que poder desmontar um continente inteiro. No primeiro encontro, cavalo parece sobrenatural. No 10º, vira padrão a ser estudado. E quando uma tecnologia deixa de parecer milagre, ela começa a perder metade do poder. Os Incas não precisariam copiar a Europa inteira para resistir. Bastaria aprender o bastante: ritmo de combate, valor do metal, custo da pólvora, perigo de aliança interna e importância de quebrar a surpresa. No momento em que o Império começa a capturar, reproduzir ou adaptar metal, cavalo, arma e tática, o confronto deixa de ser invasão fácil. Vira guerra longa em terreno errado para a Europa. Altitude, distância, escassez de rota, clima, logística. O que para o Império era dificuldade habitual, para o invasor vira punição constante. A geografia deixa de ser cenário, vira arma estrutural. Nessa hipótese, a capital não vira prêmio rápido de campanha. Continua centro político, símbolo vivo e ponto de gravidade de um império que se recusa a aceitar a forma europeia do fim. Sem colapso imediato, o Império deixa de parecer tesouro a ser saqueado e começa a parecer adversário difícil, caro e demorado. E isso muda o cálculo imperial europeu. Essa é uma das viradas mais importantes do episódio. Sem domínio rápido do espaço andino, a riqueza mineral da região não escorre do mesmo jeito para financiar a Europa. O fluxo de prata muda e o século muda junto. Boa parte da expansão europeia dependia de transformar a América em fonte previsível de riqueza e submissão. Um Império Inca sobrevivente quebra essa expectativa no eixo sul do continente. Chega um ponto em que canhão já não basta para resolver, e o impensável começa a ganhar forma. A Europa precisa negociar com um grande império indígena, em vez de apenas catequizar, explorar e reorganizar. Sem conquista total, a cristianização do espaço andino não desaparece, mas muda de natureza. Em vez de esmagar a estrutura antiga com mais facilidade, precisa conviver, persuadir, barganhar e se misturar de outro jeito. Imagine centros sagrados andinos, não sendo apenas apagados ou recodificados, mas disputando permanência, prestígio e adaptação dentro de um império ainda vivo. O sagrado americano não viraria só substrato, viraria interlocutor. Quechua e outras línguas não sobreviveriam apenas como resistência cultural. Sobreviveriam como idioma de Estado, administração, diplomacia e continuidade imperial.
A cena muda quando o registro escrito, a burocracia e a tradução começam a servir não só ao invasor, mas ao império que continua falando por si. A América deixa de ser apenas narrada pela Europa. Mesmo que outras áreas da América ainda fossem conquistadas com violência, o sul andino deixaria de ser zona de absorção fácil. E isso deslocaria fronteiras, rotas, guerra e prioridades coloniais. Sem o mesmo controle europeu dos Andes, interior, floresta, mineração e conexão entre costa e altitude seguem outro ritmo. O continente fica menos legível para o colonizador. O Império Inca sobrevivente não muda só a Espanha, muda o equilíbrio de toda a América do Sul. Comércio, fronteira, ambição lusa, missões, bandeirantes, tudo passaria a calcular a existência de um poder continental do outro lado. Em vez de um continente sendo gradualmente absorvido por poderes atlânticos, você teria ao menos dois polos disputando forma histórica: o litoral colonial e a montanha imperial. Nada disso significaria pureza congelada. Para sobreviver séculos, os incas teriam de reformar tributação, poder militar, tecnologia, elites locais, diplomacia e talvez até a sucessão. Sobreviver também exige abandonar partes de si. Esse é o ponto em que o episódio deixa de falar de sobrevivência e começa a falar de modernidade. A velha estrada andina não some. Ela aprende a carregar metal, trilho, fio, telégrafo, talvez eletricidade. O império não se preserva em vidro, ele se atualiza. A modernidade não seria menos modernidade, mas talvez chegasse ao continente com outro rosto, outro idioma de Estado, outra memória de legitimidade e outra ideia de centro. Em vez de virar ruína absorvida pelo passado, o império deixaria símbolos vivos atravessarem os séculos. E isso mudaria a autoestima histórica de milhões de pessoas, antes mesmo da política moderna começar. Quando o século XIX chegasse, o continente não pisaria no mesmo tabuleiro. Independência, república, elite crioula, exército, igreja, fronteira, tudo precisaria negociar a existência de um poder andino prévio e persistente. Imagine estudar a América do Sul não como continente de ex-colônias com passados indígenas interrompidos, mas como continente em que um grande império originário chegou vivo à modernidade. A violência racial não desapareceria, mas um império indígena sobrevivente, organizado e duradouro, destruiria uma das fantasias mais convenientes do colonialismo, a de que os povos americanos nasceram para ser derrotados e administrados por fora. No século XX, talvez o mundo visse algo que nossa história nunca entregou: uma grande capital andina, herdeira direta de um império originário, falando ao planeta não como sobrevivência folclórica, mas como poder histórico contínuo. Muita coisa que hoje escavamos como resto de mundo perdido, talvez fosse patrimônio vivo, não vestígio silencioso. O passado não seria tão passado. Machu Picchu, Cusco, o Vale Sagrado. Talvez nada disso fosse visto primeiro como ruína romântica. Seria visto como parte de uma civilização que nunca entregou à Europa o conforto de chamá-la de encerrada. O poder europeu continuaria enorme. A conquista em outras regiões continuaria brutal. Mas a história do Atlântico perderia uma certeza: a de que todo grande estado americano acabaria desmontado da mesma maneira. Talvez a mudança mais profunda não fosse militar nem econômica, seria imaginária. Milhões cresceriam num continente em que um império indígena não foi apenas passado glorioso, foi presente persistente. O verdadeiro efeito de um império inca sobrevivente não seria só salvar uma dinastia. Seria impedir que a América do Sul se tornasse exatamente o tipo de continente que a Europa esperava encontrar do outro lado do oceano. Quando o império originário atravessa o choque do século XVI e continua falando por si, o que muda não é só um reinado. Muda a era inteira. Muda quem tem direito de organizar o continente. Talvez esse seja o ponto mais duro do episódio. O Império Inca nunca ter caído não significaria um passado preservado em vidro. Significaria uma modernidade diferente, nascida do fato de a conquista não ter fechado a conta. Então a pergunta não é se os Incas poderiam ter vencido a Espanha de uma vez. A pergunta é outra: o que aconteceria com a América do Sul se a montanha continuasse tendo um império para chamá-la de centro? E se o verdadeiro terror de um Império Inca sobrevivente não fosse militar, mas o fato de a Europa descobrir que nem todo o continente aceitaria virar colônia da forma que ela planejou?